Olá meus amigos, tudo bem? Fernando Trader aqui mais uma vez, direto do nosso canal Zero Loss, e estamos aqui na segunda aula de hoje, pessoal. Hoje é segunda-feira, 30 de janeiro de 2022. Estamos trabalhando aqui, pessoal, no automático, tá certo? Trabalhando aqui no automático. Lembrando, pessoal, que hoje eu não vou instalar a câmera aqui pelo seguinte, descansar um pouco os olhos, né? Que eu tenho que deixar a luz clara para vocês verem o rosto do Fernando enquanto conversa e tal, mas às vezes incomoda a gente. Nós que operamos nós sabemos, né, pessoal? E como minhas aulas são bastante extensas, né, aí eu tô, às vezes, algumas vezes eu vou colocar e outras não, tá certo, pessoal? Aí se vocês não me verem aí, porque já sabe que é por conta disso aí, tranquilo? Mas enfim, vamos narrar aqui as operações de hoje. O que é que está acontecendo aqui? Nós fizemos essa operação aqui de compra, de venda automaticamente, tá certo? O resultado de hoje está sendo esse na ponta vendedora e esse aqui na ponta compradora, tranquilo? Olha aí, vamos ver se ele pega essa parcial nossa aqui. Tem que pegar aí, pessoal, senão ele vai voltar aí para testar para cima de novo. Acabou de abrir 1,60 agorinha. Ele precisa pegar aí pra gente, certo? Aqui, ó, pessoal, tá dando venda, certo? Tá dando venda nesse ponto aqui, ó. Dando venda, tranquilo? Já eu falo nesse ponto, já nesse outro maior aqui, tranquilo? Nesse indicador maior aqui, certo? Então nós estamos fazendo algumas operações de scalping, certo? Tá no automático, mas a gente consegue também fazer dentro do automatizado uma operação de scalping, certo? Desde quando seja a favor da tendência. Então nessa corretora aqui eu estou só comprando e nessa eu estou só vendendo, ou seja, nessa plataforma eu estou comprando e nessa eu estou vendendo, certo? Então eu posso fazer algumas operações de scalping. Aqui, por exemplo, deu essa linda operação aqui em cima, tá vendo, pessoal? Eu falei, ó, ele precisava fechar aqui, não fechar ele vai voltar lá para cima de novo. É assim que o mercado funciona, pessoal. Às vezes por causa de um triscozinho, certo? Um trisquinho. É importantíssimo a gente estar observando esses pontos aí, certo? Vamos ver se ele fez. Ele fez um teste muito bonito lá para cima, tranquilo, digno de ele fechar isso para baixo aí. Só que tá uma barreira muito forte aqui, pessoal. O mercado ele tende agora a romper esse fundo aí. Vamos ver o que ele vai fazer, certo? Então é isso, pessoal. Tá no automatizado, tranquilo. Eu vou deixar ele correr aí até o final do dia pra gente ver qual que é o resultado dele, certo? Aqui em relação aqui eu poderia fazer aqui em cima um scalper, por exemplo, deixar uma ordem ali, certo? Ó. Opa, não é 5 não. A gente tá trabalhando, pessoal, com 3 contratos agora, certo? Porque tem muitas pessoas que estão conhecendo o nosso vídeo agora, entendeu? Então assim, para ficar mais prático para eles, né? Às vezes está começando também na bolsa do zero, certo? Então é importante a gente trabalhar levinho para eles ter aí ó, eu vou colocar nesse ponto 3 contratinhos. Lembrando, pessoal, que nessas parciais eu posso até colocar um contrato se for o caso, certo? Eu posso colocar um contrato aí, entendeu? Ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu tenho um parcial, não tem? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Deixa eu tirar ela lá. Eu tenho direito a 3 contratos. Eu posso fazer isso aqui, pessoal. Colocar um contrato aqui, ó. Certo? Ó, um contrato nesse ponto. Tá vendo? O mercado já teve lá, né? Mas eu vou colocar assim mesmo. Um contrato aqui. Outro contratinho aqui, tá vendo? Ó? E outro contrato lá em cima. Ou seja, olha só o que é que eu tô fazendo. Certo? Eu não tô colocando ali tudo em um ponto só. Vocês entenderam? Isso aí me dá uma cobertura maior. Eu estou pegando o meu lote e fatiando ele. Ou seja, eu estou comprando, vendendo de um preço mais barato, né, vendendo de um preço mais caro e vendendo um preço lá em cima, que é o último preço, que é o mais caro ainda, certo? Então é basicamente isso aí. Certo, pessoal? Vamos ver o que é que ele faz aí. Tranquilo? Quando é que a gente sai dessa operação, Fernando? Quando ele der venda.
for der compra aí, pessoal, certo? Fernando, eu preciso realmente fazer essas operações essas segundas operações de scalp dentro dessa operação original. Se quiser, pessoal, dá para fazer, certo? Vai rentabilizar mais, entendeu? O lucro ele vai aumentar, tranquilo? No entanto, a gente tem que saber exatamente onde deve ser colocado as ordens, certo? Para pegar e já sair. Agora eu coloquei até um valor menor, 80, 90 pontos. 90 pontos. Poderia também colocar uma quantidade menor de pontos, certo? Uma quantidade de pontos menores, mas eu preciso saber, estar analisando o mercado para eu colocar exatamente as entradas no ponto certo, entendeu? Tendo em vista de que o mercado ele vai e vem o tempo todo, tranquilo? Aqui no tempo maior ele já está dando venda. Se ele fechar isso para baixo aqui, ó, esse candle aqui para baixo, ele já está dando venda. É por isso que eu estou querendo fazer umas aulas, eu estou querendo, já comecei hoje, né, fazer umas aulas conectando os dois indicadores, que aí a gente tem uma base melhor, certo? Uma confirmação. Deixa eu colocar o outro nessa tela aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aí, pegou uma ordem ali, certo? Só lembrando, pessoal, que esse movimento ele já fez, certo? Esse movimento aqui ele já fez, já foi lá em cima, já testou, a ver cá embaixo. Então todo esse movimento aqui ele já fez, certo? Então não faça isso que eu fiz aqui agora, beleza? Mas ele vai voltar ainda aí. Eu só fiz porque a questão das oportunidades, né? Aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Ele tá dando as duas coisas junto aqui, ó, certo? Compra e venda. Nos dois candles aqui, ó, tá vendo? Ele tá dando as mesmas coisas, certo, pessoal? Ó, as mesmas coisas aqui, tranquilo? Então, possa ser que ele realmente feche esse candle aqui para baixo. Possa ser não, essa é a ideia aqui do negócio, né? Com análise técnica aqui, ele vai fazer isso. Aí, pessoal, ele dando uma beliscadinha, ele já paga esse, aqui, ó. Lá, ó, pagou, pronto, tá certo? Aí, pessoal, em relação à questão do... eu tava falando, outro dia eu coloquei aquele gráfico de pizza, né? E falei para vocês, e tava explicando. Quem assistiu a outra aula que está ouvindo eu falando, vai entender. Por exemplo aqui, pessoal, observe que o preço estava baixo, ó, de venda, certo? Você lembra que deu um barulho diferente? Boom, de stop. Então essa operação aqui, ela não foi vencedora. Só que como eu coloquei, o preço está acima da primeira operação, aí no gráfico lá de pizza, ele consta como se fosse uma operação negativa. Até na questão das ordens, por exemplo. Nos gráficos de ordem, né? As ordens, você vai ver lá vermelho, por exemplo. Mas só que não é, entende? Por quê? Porque aqui, ó, você viu o barulho, pelo barulho você nota que boom, não é o barulho de gain. Vocês entenderam? Só que nessa operação aqui, ela deu positivo, né? Eu ganhei, que eu vendi aqui em cima e saí aqui embaixo. Vocês entenderam? Aí às vezes o gráfico ele não entende isso. O sistema gráfico ele vai ter essa operação como um possível loss. Aí consta lá muitas vezes que aquela operação está negativa, certo? A mesma coisa é a questão da avaliação das operações, né? 50% de acerto, 70%, 80%. Muitas vezes você fez uma operação de 80% de acerto, porém as 20% que você errou, por exemplo, foi... Ou seja, não, vamos fazer ao contrário. Vamos imaginar que você fez 80% de acerto, certo? Porém, esse de acerto o valor foi menor. Vocês entenderam? Aí, os 20% que você perdeu, por exemplo, o valor do loss foi maior. Então, aqueles 80% de acerto, ele não vai cobrir aquele prejuízo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, tem muito isso, pessoal. A questão de às vezes a gente mostrar um gráfico, mostrar para você o gráfico aqui tal, entendeu? Aí não quero ver qual é a chance de assertividade e tal, é 80%, mas muitas vezes nesse grau de assertividade de 80% interfere na questão do resultado final. Vocês entenderam o que eu estou falando? Muitas vezes acontece isso. Então o que a gente precisa entender melhor é a questão prática, certo? Por exemplo, essa operação eu venci ela, eu ganhei ela,
mas possa ser que lá no histórico ela conste como negativa. Vocês entenderam? Por quê? Porque ela estava acima do preço que eu entrei dessa ordem de compra, certo? Então é basicamente assim que é configurado lá o coisa, né? Mostrado pra gente lá. É o relatório, né, da Nelogica, que ela mostra pra gente. Relatório de performance. Entendeu? Então é isso. Aqui eu vou deixar ele andando, pessoal, certo? Ele automaticamente vai fazer a zeragem se ele subir aqui, certo? E automaticamente aqui ele vai entrar comprado, certo, pessoal? Então eu vou tirar esse gráfico, esse indicador aqui, certo? E vou deixar um, esse aqui vai representar esse aqui, tá certo? E esse vai representar aqui também, certo? Então a gente vai trabalhar da seguinte forma, para não encher muito o gráfico de cor, né? Ficar muito poluído aí o ambiente. Pronto, aí fica assim, ó lá. Ele fez mais uma vendinha ali, pessoal, certo? Observe que, ó, fechou para cima. Poxa, hoje tá complicado a gargantinha. Tomar água aqui, pessoal. Olha aí, agora se ele fechar para cima, ele vai fechar a operação aí, certo? Se ele fechar isso para cima, pessoal, aí a operação é interrompida, tá certo? E aqui dá compra, ó, automaticamente dá compra aqui. Tranquilo? Aí o mercado tá preso nesse ponto, tá vendo? Ó? O mercado depois que dá uma queda dessa, porque são um ponto realmente de decisão, olha aí, tá vendo, pessoal? Olha aí, olha que barreira tá aqui, tá vendo? É o que eu falo muitas vezes, né? A gente pega uma pernada dessa aqui, ó, ainda quer entrar aqui depois para fazer uma compra, tal, né? O mercado ele não volta assim de uma hora para outra não, pessoal. Aqui ele tá trabalhando agora nesse ponto aí, ó. Certo? O gráfico de 60 tá um acúmulo grande aqui de ordens, certo? Olha aí, se ele fecha para cima aí, ele dá compra, certo? Ele vai dar compra nos dois aí, ó. Vai dar nesse aqui e nesse aqui, tá vendo, pessoal? Ó. Eu falo nos dois indicadores, pessoal. Aqui ele não vai ser comprado não. Ele vai, se ele fechar isso para cima, ele encerra a operação de venda, certo? Ele compra nesse ponto cá embaixo, nesse daqui. Fernando, posso bater uma venda nesse ponto aí? Poder até pode, pessoal. Agora vai encerrar ali, certo? Se perder, vai encerrar ali. Poderia bater mais uma comprinha aí. Uma venda que eu digo, pessoal. Uma vendinha, certo? Posso, Fernando? Pode. Agora vai encerrar ali, logo em seguida, certo? Se quiser fazer, tá na hora. Vamos fazer aqui. Agora a gente vai observar, pessoal, se o lá aqui no robô ele está programado para, ó, tá vendo aqui, ó, deu certo. Aí, tá vendo, pessoal? Blum, esse barulho é de loss, certo? Só que a gente perdeu ou ganhou nessa operaçãozinha que foi encerrada? Ganhou, né, pessoal? Porque a gente vendeu aqui e ele pegou o nosso gain cá embaixo, você entendeu? É isso. Olha aí, de novo, pessoal, vai pegar mais uma aqui embaixo, ó. Fernando, não daria para puxar para cá? Não, pessoal, porque aqui é o seguinte, a gente está fazendo aqui a gente está seguindo essas operações de scalp aqui, não é para cobrir a de cá, certo?
Eu falo no sentido de ela vir negativa aqui e a gente querer agora esticar porque tá nosso ponto de cobertura. Não, pessoal. A gente não vai fazer isso, entendeu? Porque senão acumula contratos, aí ó, tem que pegar aqui. Senão acumula contratos e aí fica complicado, vocês entenderam? O mercado realmente ele pode romper aqui para baixo, pode, mas não sei, né? Olha aí, complicado, tá vendo? Então ele até testou aqui no mínimo dessa aqui e não pegou. Vamos ver se ele pega aí. Vamos ver aí. Pessoal, o que eu tenho para falar para os senhores é o seguinte: mercado financeiro ele não é fácil, tá certo? Não é fácil. Então, qualquer operações que vocês veem por aí, facilidade, não sei o que, tem que avaliar com bastante cuidado, porque é o financeiro de vocês estão colocando, né, a prova aí, entenderam? É por isso que eu faço questão aqui de fazer, narrar praticamente o mercado inteiro para vocês entenderem, certo? Eu tenho minhas operações internas, entendeu? Que eu não estou mostrando aqui para vocês por questão de ética mesmo, né? Mas as minhas tomadas de decisões são exatamente igual aqui, tranquilo? Então aqui eu não vou bulir nele, tá vendo? Eu vou deixar ele aí, ó. Pronto. Parece o barulhozinho do Lois. Não é Lois, pessoal. Lembre-se que a gente vendeu essa operação aqui, a gente vendeu aqui em cima, ó. Olha lá, vendemos um contrato e saímos aqui. Pegamos 90 pontos. Só aqui a gente já adquirimos aqui 180 pontos aqui, certo? 180 pontos. A gente colocou um contrato, lembra, pessoal? Agora se a gente coloca, agora olha só a diferença entre uma coisa e outra, né? Se a gente coloca aqui a mesma quantidade de contratos aqui, esse médio aqui já estava lá em cima, vocês entenderam? Então aqui sim a gente já estaria no positivo. Então existe o prós, né? O pró e o contra, né, pessoal, de uma situação como essa aí. E a gente fatiar os lotes, entendeu? Mas aí o que é que a gente está fazendo? A gente fez aqui uma segurança, né? Não, e se eu colocar 3 contratos aqui, mais 3 aqui, mais 3 lá em cima e ele subir, ele vai me estopar lá em cima com todos eles. No entanto, se ele vier aqui para baixo, ó, certo? Esse aqui, por exemplo, já estaria lá em cima, já estaria realmente lá em cima, certo? Então a importância de a gente saber exatamente onde o mercado vai dar o gain é fundamental, certo? Para que a gente faça as operações de scalp e ela seja vantajosa para a gente. Beleza, pessoal? Pelo 60 eu poderia vender mais até aqui, ó. Pelo 60, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, pessoal, essas operações são operações muito boas. Essa daqui, ó. Ó, no 60 tá na ponta vendedora, tá vendo? Ele deu venda aqui, ó, por esse indicador, ó. Já veio aqui, ó, alcançou 2.300 pontos. Isso aqui é mais para swing trade. E aqui, ó, tá vendo? Ele tá segurando esse ponto. Já bateu aqui, pessoal. Quando bate nessa máxima aqui, o cara vende, ó, certo? Vende e pode colocar aqui um alvo aqui, ó, mais ou menos no meio desse camarada, certo? Foi basicamente quando ele bateu nessa máxima aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, vender aqui. Agora se ele subir, se ele fechar o box para cima, ele estopa aqui, certo? Ele não fez isso, então deu o nosso gain aqui embaixo, certo, pessoal? Mas ele ainda pode esticar mais um pouquinho aqui. A única interferência é isso aqui, ó, certo? Esse candle aqui ele teve esticado cá para baixo, certo? Aqui, ó, e teve alinhado esse ponto, certo? Então agora ele pode testar um pouco, até um pouquinho mais, e que poder até virar aqui para cima e romper, certo? Pode fazer isso. Só que pelo 60, ó, ele pode até vir para mínima também. Ou tem 41 minutos ainda aqui de trade, certo? Ó, ou de tempo, né? Ele pode pegar aqui, ó, certo? Pegar nesse ponto, ó, fechar mais ou menos aqui, aí abrir o outro, ó, e vir visitar a máxima aí, certo? Pode fazer essas coisas aí.
O diário, Fernando, como que tá o diário? Vamos ver, pessoal. Ó. O diário ele foi lá, testou o indicador, certo? E ele tem esse alvo aqui, pessoal, esse diário, ó. Aqui para baixo, ó. Deixa eu colocar aqui um alvo para ele e a gente acompanha. Pronto, a gente vai deixar aí e ver se ele vai vir. Beleza, pessoal? Vou botar aqui pro 30 box. Fernando, eu posso operar com um tempo menor? Pode, pessoal. Pode botar no 20. Agora sempre seguindo aqueles parâmetros, pessoal, de pegar a sua parcial de pelo menos aí, a gente tá colocando agora 80% novamente, certo? Não, nesse caso aqui vai ficar 70% mais ou menos, que a gente tá operando com 3, né? Sai com 2 e fica com 1. Aqui, por exemplo, tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Pontinho de compra, nesse pontinho aqui, ó. Certo? Esse pontinho aqui no dia, no 60. 12R. 20R, por exemplo. Deu essa compra, aqui compraria mais um pouquinho, certo? Esperava ele testar ali pra cima, ó. Já saía com alguma coisa, tá vendo? E é isso aí, pessoal. Só que em tempos maiores, o que acontece? Quando a gente compra em tempos menores, a gente tem que saber qual é a tendência do mercado, certo? Para fazer compras sempre, operações sempre a favor. Então, o que é que a gente está fazendo com o tempo menor? Só antecipando as operações. Porém, nós estamos seguindo, né, no rumo certo dos tempos maiores. Vocês entenderam? Qual é o tempo maior, Fernando? Por exemplo, se você está operando, quer operar num 20R, o tempo maior para ele seria o 30, por exemplo. Entendeu? Então é basicamente isso. Está operando no 5, qual é o tempo maior, Fernando? 15, né? 15 minutos. Está operando um gráfico de tempo de candlestick. Qual o gráfico maior? Tempo 15 minutos, meia hora, 60, entendeu? Está operando no 60, Fernando. Aí o gráfico maior seria o qual, pessoal? Diário, né? Semanal, essas coisas aí, entendeu? Olha aí, ó. Esse candle aqui fechando para cima, ele dá compra, pessoal. E aí a gente vai ter que sair dessa operação de venda e vai entrar comprado nesse ponto. Então aqui, ó. Fernando, eu posso também estar usando os dois tempos gráficos? Pode, pessoal. Agora, sem conhecimento prático, não. Aqui, por exemplo, deu a compra, tá vendo? Ó, aqui deu a compra, aqui já está confirmada essa compra. Então deu essa compra nesse ponto, você já pegou um box lá fechado. Ele veio aqui embaixo, você comprou novamente, já saiu, entendeu? E aqui você está vendido, certo? Você está vendido esperando esse cara fechar aqui em cima para poder encerrar essa operação. Nesse caso aqui, mesmo tendo feito essas duas parciais ou três, deu 3 parciais aqui, pessoal. Pegou. Ainda assim não foi suficiente para colocar a gente aqui no positivo. Por quê? Nós usamos um contrato, né? Fizemos 3 operações, todas as 3 nós vencemos ela, né? Foram vencedor, mas porém com um contrato, vocês entenderam? Então não foi o suficiente para pegar esse médio positivo aqui e jogar ele para cima aí, certo? Nesse momento a gente estaria sorrindo, entendeu, pessoal? Não tem isso também. Em uma aula ou duas eu falei assim, ó, pessoal, pode colocar o alvo pequeno, né? Porém não muito pequeno. Por quê? Porque você, por exemplo, você faz uma operação dessa, dá certo, você faz outra, dá certo, faz outra, dá certo, entendeu? Só que os alvos são muito pequenininhos relacionados ao loss, entendeu? Aí dá uma interferência em questão de financeiro, né, pessoal? É isso aí. Vou deixar ela rodando aí, pessoal, que tá tudo no automático, não tem muito estresse não, certo? Tá tudo no automáticozinho aí. Vou deixar ela aí. Deixa eu voltar aqui pro 30, né? 30R. E a gente fica tranquilo aí, certo, pessoal? Aqui ele tá em um ponto de transição, tá vendo? Amarelo, vermelho, ou azul. Tá aí.
Vou deixar o mercado correndo aí, tá certo, pessoal? Meio-dia agora, eu vou almoçar, pessoal. Eu vou deixar esse mercado andando aí, tá certo? Vou deixar ele andando aí. Ver o que é que ele vai fazer. Tá certo, pessoal? Um bom almoço para todos nós aí. Um abraço aí e até mais. Fica com Deus aí.
Boa tarde, meus amigos. Tudo bem? Fernando aqui de volta. Bom, pessoal, quem estava acompanhando aí a operação, né? Eu deixei a operação em curso, tranquilo? E aqui eu cheguei, ó. Observe que eu fiz duas operações aqui rapidinho, certo? De scalp aqui, certo? Porque o preço voltou aqui e me deu essa oportunidade, tranquilo, pessoal? Nesse tempo maior, o que é que temos aqui? O mercado ele deu essa venda nesse ponto, certo? Na verdade ele deu essa venda nesse candle aqui, pessoal. Foi até bacana por isso, ó. Deu a venda nesse candle, certo? Fechou aqui para cima, nesse ponto aqui foi a venda. Como a gente está fazendo a venda por esse cara daqui, ó, por esse vermelho, né? O vermelho e o azul, nós estamos no automático, nós estamos por ele, certo, pessoal? E aqui a gente está fazendo um acompanhamento. Depois a gente inverte, faz com um, faz com o outro, certo? Mas para cada dia a gente está fazendo assim, tranquilo, pessoal? Esse candle aqui é o seguinte, ele está fazendo um inside, certo? Ele está fazendo inside. Provavelmente esse candle aqui ele vai para cima. Esse aqui. Observe que quando ele fechou aqui, ele ficou azul, esse cara aqui, ó. Então na maioria das vezes, pessoal, esse candle, deixa eu ver se, ó, a maioria das vezes já foi testado isso por muitas e muitas vezes, cerca de 10 a 15 vezes já. A gente já testou ele e ele tá exatamente dando compra, certo? Ele tá fechando o comprado aqui, ele não volta mais para fechar um para baixo. Então acompanhamos aí em torno de 10 vezes de consecutiva. Em todas as 10 aconteceu isso aí, certo? Deixa eu ver se tá aqui para trás. Aqui, pessoal, esses caras aqui, ó, tá vendo? Esses pontos aqui que eu tô falando para você. Então todas as vezes ocorreram positivo. Vamos ver se esse candle aqui agora ele corre. Nesse caso aqui, pessoal, poderia estar fazendo compras aqui ou sair da minha operação, certo? Eu poderia estar saindo nesse ponto aqui, ó. Todas as vezes aconteceu isso. As vezes que nós monitoramos, todas elas, nesse caso aqui hoje, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele printou. Quando ele fechou esse, ele printou aqui, ó, certo? E ocorreu exatamente isso aí. A gente está acompanhando todo esse curso aí dele, pessoal. Aqui, tá vendo, ó? Vermelho e azul. Fechou embaixo. Aqui nesse caso já vendi aqui, ó, certo? Pegava aí para baixo. Esse aqui ele printou de azul, certo? Então aqui eu poderia estar comprando aqui, pessoal, certo? Não vou fazer, aí nesse caso eu encerraria minha operação de venda, aqui nesse caso, né? Que eu estou vendido, ou então compraria aqui agora, certo? Poderia estar fazendo isso aí. Entendeu? Pessoal, a aula vai ficar um pouco extensa aqui, certo? Eu vou poderia aqui já encerrar ela, tá com 1 hora e 15 minutos. 1 hora e 15. Lembrando que nós estamos aqui operando no automático, certo, pessoal? A parte automática aí a gente está utilizando esse indicador aqui, é o FC 2.1, certo? Também está na tela aqui o FF 2.2 Turbo, tranquilo? Só que as nossas decisões automatizadas, ela está sendo tomada através desse indicador aqui, tranquilo? Desse indicador, esse azul e vermelho. Então, como eu falei, pessoal, aqui poderia ser exatamente uma compra. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma comprinha aqui. Olha, hoje é o resultado nosso desse operacional, tá certo? O resultado nosso está sendo esse aqui, tranquilo? Aqui eu poderia estar fazendo uma comprinha aqui, ó, certo? Deixa eu ver. Eu vou colocar aqui 3 contratos, pessoal, a nível de observação, aquela observação que a gente estava falando. Então eu vou bater aqui 3 contratos, certo? 3 contratos. Ele está até com o tempo 40 pontos. Deixa eu ver aqui.
Eu vou esticar aqui para 140 pontos, que aí mantém a mesma quantidade, certo, pessoal? Então assim, eu já monitorei várias vezes, né? Por 10 vezes eu monitorei, todas as 10 funcionou. Vamos ver, né? Uma hora se vai dar certo ou não, certo? Eu queria validar, pessoal, esse operacional, esse ponto aqui, justamente que era para a gente ter aí uma como é que eu posso falar? Uma antecipação das nossas entradas. Aqui, por exemplo, eu já poderia encerrar minha operação de venda, certo? E aqui eu poderia comprar, tranquilo? Como eu já fiz aqui uma operação de compra, eu vou manter esse aqui, pelo menos eu faço aqui um head, né, pessoal? Head, eu acho que na palavra real mesmo seria rédea, né? O que é rédea, pessoal? Pessoal aí do campo, fazendeiro, rédea é o que? Não é aquele coisa que usa no cavalo para... É o volante do cavalo, né? O freio do cavalo e tudo mais, né, pessoal? Então é rédea. Então é basicamente o que a gente está tentando fazer. Eu não sei se no mercado financeiro a expressão ela de uma certa forma é para frear aí, né? A gente ter um controle em mãos ali, né? Nas nossas mãos da nossa operação, tranquilo? Tem um controle, sempre tem um controle ali, certo? Então é basicamente isso aí, rédea, né? Então vamos lá. Aqui nós fizemos essa compra por conta desses pontos que eu falei para vocês. Ó, a gente está monitorando desde a semana passada. Olha aí, cada ponto desse. Eu parei de monitorar, mas tem 10 pontos ali positivos. Então vamos ver se ele fecha esse para cima aí. Pelo menos pega ali, né, pessoal? Testa novamente ali. Beleza? Acredito eu que nós tenhamos entrado aqui em um ponto bom, certo? Porque a condição aqui, né? Tem essas resistências e suportes. Testou aqui, ele pode voltar ali novamente. Beleza? Sempre lembrando que entre esses dois aqui, o que dá a primeira entrada e primeira saída é sempre esse vermelho e azul, pessoal. O de cá é mais conservador, certo? Então assim, pessoal, a vida é cheia de... movida pelas observações, tranquilo? A gente... Análise quer dizer exatamente isso, a gente analisar as coisas, analisar e a gente vivenciar cada ponto, entendeu? Aqui no mercado financeiro tem aquela questão do backtest, né? Eu vou fazer aqui, agora eu vou olhar o gráfico. Tudo bem, é importante a gente fazer isso, certo? Porque é uma forma de a gente estar analisando ali em tempo parado, certo? Primeira análise, gráfico parado. Segunda análise, primeiro entender o que é um gráfico, né? Como ele funciona, tal, certo? Para onde ele vai, tal. Primeiro analisa o gráfico parado. Depois entra em um processo de backtest. O backtest ele já parte de um princípio, certo? De um conceito já, certo? Operacional. Aí eu olhei o gráfico ali, eu não entendo nada de gráfico, certo? Então eu comecei a olhar, alguém me falou alguma coisa, assisti um vídeo tal. Ele falou sobre isso, deixa eu analisar no gráfico aqui. Aí vai começando a montar ali os pontos, né? Montar os pontinhos, tranquilo? E com o passar do tempo, aí você vai montando, andando passo a passo, né? Como a criança, nós, quando eram bebês, nós nascemos e não saímos andando de uma hora para outra, né? Teve ali um passo a passo ali, do aprendizado, certo? E com certeza devemos muito aos nossos pais, né? A questão do falar, do andar, entendeu? Do nosso comportamento, né? Reflete muito nas nossas vidas, entendeu, pessoal? Então, assim, lógico que com o passar do tempo a gente precisa desenvolver a nossa mente, certo? Para que a gente tenha conteúdo, né? Busca até conteúdos próprios, entendeu? Mas a vida é assim, é um aprendizado, entendeu, pessoal? A gente nunca deve chegar a falar assim, olha, aqui já tá bom para mim, já aprendi, o que eu aprendi já é o suficiente para mim viver e sobreviver. Não, pessoal, porque um dia após o outro sempre há uma coisa diferente, certo? Uma lição para a gente se aprender, tranquilo?
Então é basicamente isso aí. Então assim, por que, Fernando, você comprou aqui no vermelho? Por questão daquele pessoal que eu falei. Ele printou, quando ele fechou esse aqui em cima, ele printou de azul, certo? Justamente o indicador que está automatizado, tranquilo? Está fazendo nossas operações no automático. Então, como eu já fiz 10 testes lá, né, 10 observações, todas as 10 funcionou, então eu tenho aí 100% de assertividade, né? Não chega a ser 100% porque deveria ser 100, por exemplo, né, pessoal? 100 vezes, aí daria 100%, certo? Mas seguindo a questão da porcentagem, né? Tá aí. Vamos ver o que ocorre agora. Lembrando que se ele fechar para baixo aqui, pessoal, ele anula tudo aqui, certo? Ó, a perspectiva de ele subir aqui cai por terra. Entenderam? Então, Fernando, eu posso fazer mais uma comprinha aqui embaixo? Pode, pessoal. Tá com um capitalzinho? Faz aí, ó. Esse caso aqui eu vou pegar 40 pontos, ó, pessoal. 3 contratos. Como eu falei para vocês, ó, vocês podem também, essa aula é realmente para iniciantes, tá certo? Quem tem desculpa aí, pessoal. Quem tem um financeiro, né, um perfil financeiro já mais arrojado, beleza, pode fazer a mesma coisa, porém com os lotes maiores, né? Quando eu falo para iniciante é questão dos lotes, né? Trabalhando com 3 contratos, também já fica meio que limitado. O correto seria com 5 contratos, certo? Que isso traz uma margem de segurança maior para a gente, apesar de ser maior a quantidade, né? Mas traz sempre uma aqui, ó, pessoal, vou bater uma comprinha aqui, ó, para ele bater ali e já me pagar ali, ó. Acho que foi 40 pontos, se eu não estou enganado. Ó, 40 pontos ali. Ele tem que me pagar. Então, pessoal, é isso. Mas eu quero fazer levinho, pelo menos por uma semana aí. Talvez eu intercale, né? Coloque uma mais pesado, tá mais leve, para vocês irem entendendo aí, certo? Porque às vezes o iniciante, né? Ele tá com capital pouco, tá com pouco conhecimento, certo? Aí já pegou, pegou só 2, rapaz. Tem que alinhar, viu, pessoal? Isso é importante a gente para alinhar, para quando pegar um, já pegar todos, certo? Porque isso aí ele pode voltar aqui e trazer um contrato descendo aqui. Isso não é legal, não, certo? Sempre ficar esperto toda vez que botar uma operação desse de scalp, procura alinhar assim, pessoal, colocar no mesmo ponto, ó. Quando elas se cruzarem ali, ó, aí você fecha, ela fica no mesmo pontinho, ó. Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo essas operações, as minhas operações internas, eu estou fazendo em outra tela, certo? Às vezes eu preciso passar alguma informação para vocês aqui, só que tá tudo misturado, né? Informação interna com externa. Então, o que acontece? Olha aí, pessoal, parece que ele vai voltar, tá vendo? Lembra que eu comprei por causa disso, ó? Parece que ele vai fechar para cima, vamos ver. Ele precisa pegar ali, ele já pegou essa comprinha que nós fizemos aqui. Legal, né, pessoal? Então, beleza. Vamos ver se ele fecha ali. Fecha não, ele testando ali, ele já paga a gente. A gente nem tá esperando ele fechar lá em cima, né? Pra sair com a nossa parcial aí. Aqui eu poderia estar fazendo esses scalpzinhos, poderia, sempre dentro do contexto de segurança, entendeu, pessoal? Sempre no contexto de segurança aí. Aqui é um suportezinho, poderia vir. Se ele vier testar aqui novamente, ele pode me pagar aí 40 pontos.
O scalp é o seguinte, pessoal, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. 60 minutos. Vamos lá, 60 minutos. Olha aí. 60 minutos, certo? Esse candle aqui, ó, como fica bem coisa. Esse candle aqui, ó, pessoal, não sei se dá pra ver aí. Esse candle aqui ele já testou aqui em cima, certo? Foi esse teste que ele fez, só que ele já testou embaixo também, entendeu? Então o que é que ele pode fazer agora aí? Olha aí, tá dando, ó, tá vendo? Ele tá começando a dar venda nesse 60. Já fez esse pullback, tá vendo, pessoal? O candle, o indicador maior não participou desse pullback. Observe que ele tá todo laranja, amarelo, né? Desde agora. Agora esse candle aqui ele pode ainda testar para cima aqui, ó, certo? Ele pode ainda testar para cima. Se ele fizer isso, aí esse candle aqui fecha para cima e a gente consegue atingir o nosso objetivo, que é justamente que esse candle feche aqui para cima, tranquilo? Certo, pessoal? Fernando, o candle de 5 minutos nunca mais você mostrou, rapaz. Você esqueceu da gente. Nós que operamos pelo candlestick. Olha aí, pessoal. Tá dando compra, viu? Nos dois indicadores, ó. Confirmou compra agora nesse aqui, ó, certo? Só que ele já testou lá em cima, certo? Ele pode vir ainda para baixo aqui, mas não. Falta um minuto. Ele testou ali em cima já, certo? Ele já testou aqui em cima, ó. E violinou esse cara aqui. Mas o próximo ele pode dar uma esticadinha aqui para cima. Pode fechar aqui um dojizinho, e ele tentar romper essa máxima e pegar a gente ali, certo? Pagar. Senão ele rompe aí e vem buscar fundo. Beleza, pessoal? Mas eu acredito que não vai fazer isso agora, não. Ele vai pegar mais uma comprinha nossa aqui, ó. Nesse ponto. E tá certo, né? Isso aqui tá certo a gente ter colocado aqui. Que ele volta para testar nesse ponto, né? E dá uma esticadinha para cima e paga a gente. Beleza, pessoal? Então, nada mais importante, mais valioso do que o conhecimento, né? Ultimamente está sendo desse jeito. A gente tem que buscar o conhecimento. Eu vou tirar esse outro, pessoal, para não ficar tão... Dar uma aliviada mais na tela aqui, tá certo? Ficar mais light. Tendo que, em vista de que esse indicador aqui é o mesmo que eu estava colocando aqui, certo? Só para ficar mais tranquilo aí a nossa visibilidade. Tranquilo? Vamos que vamos. Vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar essa operação, tá certo? Essa aula, tranquilo? E a gente parte para a próxima. Se não fica muito longo, aí fica... Aqui a gente já colocou um resumo. Essa aula aqui, quanto é que nós temos agora nesse momento? Ó, estamos fazendo pequenas operações com 3 contratos, né? Aqui nós estamos com R$157. Nessa ponta compradora, vendedora, nesse caso nós estamos com R$311, certo? São 13 horas e 35 minutos nesse momento, certo? Então esse é o resultado, certo? Observe que a gente, nas duas operadoras, nós estamos positivo, isso é importante. Olha, vai pegar aqui o nosso gain aqui, ó, de 40 pontos, certo? Olha aí, beleza, tá vendo, pessoal? Então a favor do mercado a gente pode estar fazendo isso, tranquilo? Tá fazendo esses pequenos scalps aí, certo? Agora é importante, pessoal, porque o scalp ele é bom e ao mesmo tempo ele é bastante, né? Bastante perigoso. Vou usar já essa palavra. Por quê? Porque se ele não funcionar, certo, pessoal? Quando a gente faz um scalp, o que é que a gente quer que aconteça? Quer que ele pegue a ordem e saia logo, para a gente sair fora do mercado. Às vezes é um momento perigoso que a gente está entrando ali, certo? Bateu ali, já saiu e saiu correndo dali, entendeu? Só que quando não funciona, e aí, como é que fica? Como é que a gente sai correndo, certo, pessoal? Então é importantíssimo a gente entender a questão, a questão do scalp, certo? Olha aí. Por que é que eu estou fazendo essas operações, Fernando? Por causa desse candle que eu falei para vocês. E aqui eu vou até comprar mais um pouquinho, pessoal.
Eu estou acreditando nessa subida aí desse candle, certo? Eu vou deixar ele aqui, ó. Não é tão legal estar fazendo essas coisas, certo? Mas aqui, como é curtinho os scalp, e mesmo assim, pessoal, como eu estou falando, né? Tem prudência aí, certo? Então eu vou resumir essa aula e vou partir para outra, tranquilo? Ó, R$180 nesse e R$300 nesse aqui, tranquilo? Então 180 com 300 vai dar 480. Horário 13 horas e 37 minutos, tranquilo? Então esse é o resultado de hoje, certo? Até esse horário, tranquilo? E nós operando com 3 contratos, tá certo, pessoal? Tá bom esse operacional? Comenta aí, faz o seu comentário aí nos comentários, tranquilo, pessoal? Dúvidas, estamos sempre à disposição. Vamos partir para a terceira aula aqui do dia. Um abraço aí, fica com Deus. Nos veremos na próxima aí.